Hoje nós vamos continuar diretamente de onde paramos com o nosso projeto de Next.js. E se você é novo por aqui, considere checar os vídeos anteriores, pode ser que te agrade esse projeto. Especificamente um vídeo focado em Tailwind CSS e como personalizar a sua aplicação aplicando estilos com o Next.js, entendendo também as outras alternativas ao Tailwind que a gente tem no ambiente do Next. Se você está interessado em entender como utilizar o Tailwind ou outras tecnologias como estilização da sua aplicação com o Next, vem comigo nesse vídeo que a gente vai estar desenvolvendo tudo isso ao estilizar algumas partes da nossa aplicação. Fala galera, beleza? Eu me chamo Niel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês mais vídeos da nossa playlist do Next.js, onde a gente vai continuar desenvolvendo a aplicação que viemos fazendo no último vídeo. Te convido para checar nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de ajudar as pessoas na sua carreira ao compartilhar conteúdo entre si. Também, no final do vídeo, eu peço que você avalie ele através do seu gostei, de um comentário, avaliando, me dizendo um feedback sobre como eu estou conduzindo os vídeos aqui no canal. E também, recomendo esse vídeo para algum amigo que pode ter algum interesse em aprender esse conteúdo. Também, se quiser, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e cheque os vídeos anteriores, que tem muito conteúdo da hora por aqui. Então bora pro código, onde a gente vai implementar o Tailwind CSS em algumas partes da nossa aplicação, né? Estilizando o header e a home, e também entendendo alguns recursos do Tailwind em conjunto com o Next para tornar essa estilização possível. O Tailwind já está pré-configurado a partir da maneira como a gente criou o projeto, né? Então a gente pode avançar diretamente em consumi-lo, tá? E com relação a isso, eu quero vir aqui no meu Tailwind config.js e eu vou criar um tema personalizado, eu vou estender as cores do Tailwind, porque eu tenho cores específicas que eu quero utilizar, que fazem parte da minha identidade visual, tá? Como background e tudo mais, e daí eu vou setar essas cores aqui no meu tema, porque eu vou utilizar em diversos lugares do código, tá? Então aqui em Theme, eu vou vir e criar um Extend, tá? Eu vou estender esse tema na parte de Colors, então no objeto Theme, eu incluo um objeto Extend, e eu quero estender as Colors, então eu abro aqui um objeto Colors, né? Eu vou colocar aqui H, Gray 500, H no caso referente a Uriel, né? Então eu crio Gray 500, eu quero utilizar cinza 500, mas já existe o cinza 500 do Tailwind. Eu posso substituir ele apenas incluindo aqui Gray 500, mas eu quero criar algo que é específico da minha identidade visual e eu coloco dessa forma, né? No caso, se for útil para você utilizar um portfólio com as mesmas cores que eu utilizo, beleza, você pode consumir isso aqui com os mesmos valores. Mas caso você faça uma modificação e estilize o seu portfólio de uma maneira própria, essa é a maneira como a gente estende o tema do Tailwind para ter variáveis das cores que a gente vai utilizar, né? E a gente pode ter variáveis de outras coisas, tipo tamanho, width, height e tamanho de fonte, tudo mais, né? Para manter o padrão de projeto. E aqui eu vou ter 737994, que é o valor hexa dessa cor. Eu vou ter hblue500, que vai ser hashtag 8CAEE. E eu vou ter aqui também o hblue900, que vai ser hashtag 303446, tá? Beleza. E dessa forma eu tenho meu Tailwind config.js já configurado com as cores que eu vou utilizar na nossa estilização agora, tá? E a gente vai começar estilizando o header, tá? Porque ele é a parte que é mais utilizada, ele é utilizado em toda a nossa aplicação, né? Então bora começar com a utilização do header. Como a gente já está utilizando a class name aqui da Roboto, nós vamos precisar fazer um jogo de classes aqui. E vocês podem fazer isso de diversas formas, tem bibliotecas auxiliares para lidar com multiclasse e tudo mais. Mas eu prefiro utilizar uma forma bem simples, que no caso seria incluir uma string com um acento grave ao redor de tudo, e utilizar a variável do roboto class name aqui antes de tudo, né? E assim a gente continua utilizando o roboto em todo o header. E a seguir eu consigo incluir as estilizações do Tailwind, né? Se você não conhece o Tailwind, vocês podem conferir na documentação dele como utilizar a biblioteca, né? Ele está sendo recomendado no Next porque ele já tem compatibilidade com o Next. Tem várias outras bibliotecas que estão sendo recomendadas no momento, né? A gente pode utilizar para estilizar no Tailwind o CSS in JS, né? Que seria utilizar o style, que a gente já está usando, na verdade, aqui no About Me, esse style aqui. No caso é CSS in JS, né? A gente pode utilizar a tag style também para fazer uma organização melhor, e essa aqui é uma implementação própria do Next, né? Onde a gente estiliza os elementos desse JSX aqui. Por exemplo, eu tenho um P aqui, eu declaro uma tag style JSX, onde eu estilizo esse P e os demais componentes aqui dessa página, né?
Eu posso utilizar também CSS normal, tá? Criar aqui o ponto .css, criar classes e importar ele nos componentes. Eu posso utilizar também o CSS Modules, né? Que é outra forma aqui de utilizar CSS, né? Onde a gente não precisa se importar com o nome das classes, porque elas não vão se sobrescrever no resultado final da página, né? Então eu posso ter diversas classes chamadas .error em diversos arquivos CSS, que não haverá problemas em sobrescrever uma estilização padrão, né? E aqui na parte de styling do Next a gente vai utilizar o Tailwind CSS, onde tem diversas partes aqui da documentação relevantes a utilizar o Tailwind, né? E tem o Sass também, que é uma outra ferramenta para se utilizar CSS de uma maneira mais rápida, resumida, né? Ainda escrevendo em código CSS, que eu já fiz vídeo sobre e vou deixar linkado aqui para vocês. No caso, falando de Tailwind, que é o que a gente vai utilizar, eu já vou começar a utilizar estilizações padrões referentes a como eu quero que fique o resultado final do meu site, tá? Eu recomendo também vocês utilizarem um Tailwind Cheat Sheet, que no caso seria qualquer um desses aqui vocês podem entrar, tá? Ele é basicamente um guia de como utilizar o Tailwind. Então, vocês têm diversas classes aqui do Tailwind, por exemplo, Flex Direction, Flex Wrap, Flex Grow, diversas coisas. E se você sabe qual propriedade, qual estilização CSS você quer usar, você pode pesquisar aqui. Por exemplo, eu quero utilizar o display flex. E ao digitar aqui o display flex, ele me mostra como eu faço para utilizar o display flex no Tailwind, né? Então, essa ferramenta é muito interessante e diversas outras, tem várias aqui no Google, se você pesquisar, podem te ajudar a codar com o Tailwind. No caso aqui no header, então, eu vou começar com BG HBlue 900, eu quero que o meu texto seja SM, e em paralelo, eu vou colocar aqui o nosso site, tá? Opa, não é esse aqui não, esse aqui é o resultado final. Eu vou colocar aqui o nosso navegador para ver como fica a estilização em tempo real, tá? Então bora lá. TextSM. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui também flex, porque eu quero que ele tenha um display flex. Um padding no eixo Y3, então vocês podem ver como ele já está organizando os itens, né? Colocou o padding aqui, tanto em cima quanto embaixo. Eu quero ter um padding no eixo X, ou seja, na esquerda e na direita de 5. Eu quero ter um justify between, que no caso seria justify content between, que ele vai jogar cada um para um lado. E eu quero ter um items center, para colocar esse texto no centro, com relação ao ícone que é um pouco maior. Eu quero ter um sticky, top 0 e z20, tá? Essas opções aqui, no caso sticky, é para que o header sempre fique no topo da página, independentemente do que aconteça. O top 0 é para que o sticky se inclua no topo da página, né? E o Z20 é o Z-index, né? Eu quero que ele tenha um index maior que os outros componentes da página para o header sempre aparecer em cima de tudo. Tá? E com essa configuração aqui, vocês podem ver que eu fiz rapidinho diversas coisas que eu ia precisar de muito tempo para fazer com o CSS padrão, né? E eu gosto do Tailwind por essa velocidade que ele me dá para codar. Aqui na nave, por exemplo, a gente vai incluir uma estilização também, tá? Onde essa class name aqui, ela vai receber um hidden por padrão, tá? E agora a gente vai trabalhar aqui com um conceito, porque esse hidden, ele significa que eu quero ela invisível, né? Entretanto, quando o dispositivo do usuário tiver o MD, que no caso é uma medida de tamanho de largura, já tratando um pouquinho de responsividade, eu quero que o display seja flex. Então aqui o display é hidden por padrão, mas se o usuário tiver um dispositivo que é de tamanho MD ou maior, o display vai ser flex. Por quê? Porque no dispositivo mobile eu vou incluir outra coisa ao invés dos links, né? Por conta da responsividade ali, até porque os links ocupam muito espaço, no vídeo seguinte, né? Então eu vou ter aqui o MD Flex, eu vou ter Items Center para centralizar esses itens, um gap de 10 e um text MD, né? No caso ele vai aplicar essas estilizações aos itens. Agora, por exemplo, a gente está mexendo numa página que tem MD+, né? Então, os links vão aparecer. Só que quando eu tiver um dispositivo mobile, por exemplo, ele vai começar a sumir. E daí eu vou incluir outra coisa aqui no lugar dos links, que vai ser o menu hambúrguer, futuramente, tá? E beleza. O nosso header é super simples, tá? Essa é a estilização dele. E bora partir para a próxima, tá?
Eu vou estilizar agora a nossa página, tá? A página da home. Eu quero que ela tenha uma estilização com relação aos seus itens filhos, tá? Eu vou ter aqui uma class name com o pad no eixo Y, de cima e embaixo 12, que ele vai manter uma distância do header e aqui embaixo também, né? Eu quero ter um pad no eixo X de 6, quando meu dispositivo for mobile, aí ele fica com um padzinho aqui do lado, né? Entretanto, se o meu usuário tiver um dispositivo MD ou maior, né, eu coloco um padding no eixo X de 32. Então, dessa forma aqui, ele vai aumentar o padding quando a gente estiver trabalhando com dispositivos maiores. Eu quero que o meu conteúdo tenha um space Y de 10, tá? O que isso aqui significa? Eu vou ter outra seção aqui, além do About Me, futuramente, que eu quero ter uma distância entre elas, né? Então, se eu colocar um outro About Me aqui, eu posso até copiar e colar isso aqui. E vocês podem ver aqui que eu vou ter duas seções, ó. Eu vou ter uma distância entre elas, né? É para isso que serve esse space Y10 aqui, ó. Se eu remover, eu tenho os itens grudados, né? Então, quando a gente for colocar essa nova seção aqui, a gente já tem a distância entre eles, né? Entretanto, se o meu usuário tiver um dispositivo MD space Y28, tá? Se ele tiver um dispositivo MD ou mais, eu quero que esse space Y seja maior, tá? E por enquanto, tá ficando assim. A gente definiu um layout, né, da home, que ela tem uma bordinha ali para deixar os nossos itens um pouco melhores na disposição da página, tá? Ok. A gente já fez essa estilização da home. Agora a gente vai partir para o componente de About Me, que é para estilizar todo esse conteúdo aqui que a gente tem, de fato, na home, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui novamente o mobile. Eu vou vir aqui, agora no meu About Me, para estilizar esse carinha, né? O que eu vou fazer? A minha tag main, ela vai receber uma class name, flex, tá? Eu quero que ele seja um display flex, eu quero que seja um flex wrap reverse, ou seja, quando eu estiver trabalhando em dispositivos mobile, eu quero que meus componentes sejam reversos, né? Então, por exemplo, ó, se eu tirar essa opção aqui, vocês podem ver que tudo isso aqui aparece antes da imagem, porque essa é a disposição padrão do nosso conteúdo HTML. Mas, se eu tiver um dispositivo mobile, eu quero que a imagem apareça em cima, né? Então, vocês podem ver que a gente está trabalhando com o conceito de mobile first. A gente faz a estilização do mobile antes de fazer a do desktop, né? E eu quero ter um justify center aqui, um items center. Eu vou ter um gap de 10 entre os conteúdos, então ele vai distanciar esses itens aqui. Mas caso o usuário tenha um dispositivo MD ou mais, eu quero ter um gap de 32, tá? Beleza. Eu vou me jogar aqui para esse lado, que daí vocês conseguem ver melhor ali como a estilização tá ficando, tá? Agora que a gente tá mexendo aqui embaixo. Eu quero ter um pad no eixo Y de 8. Claro, eu já fiz esse código antes, né? E por isso eu já sei as classes que eu vou colocar aqui. Eu quero ter um text LG para deixar o meu texto um pouco maiorzinho, né? E se eu tiver um dispositivo XL, com uma largura XL, eu quero ter um text left nele, né? E vocês podem conferir quantos pixels exatamente cada uma dessas larguras aqui do Tailwind lá na documentação deles, tá? Então, você quer saber quantos pixels é o XL, você pode procurar lá. E também, você pode estender o tema do Tailwind, como a gente fez com as cores, para implementar um tamanho próprio seu, caso seja interessante, né? No XL também, eu quero ter um flex no wrap, ou seja, se eu tiver um dispositivo XL, eu não quero quebrar o flex, que nem a gente está fazendo aqui por padrão do mobile, o flex wrap reverse. Se eu tiver um dispositivo XL, eu não quero quebrar esse flex. E eu quero que ele seja justify between, ao invés do justify center, que é o que a gente está fazendo agora, né? Então, essa, no caso, seria a estilização do nosso wrapper de todo o conteúdo do About Me em desktop, né? E à medida que eu for utilizando ele aqui, ó, vocês vão ver que ele vai diminuindo os conteúdos até que em um determinado momento ele aproveita para deixar tudo em uma linha, né, uma coluna no caso, para o mobile ficar adequado, certo? Beleza, claro que isso aqui tá quebrando bastante, mas a gente vai mexer agora para deixar isso aqui completinho, né? Mexendo nos itens filhos. Com relação a isso, eu vou mexer agora na div aqui, onde essa div é esse conteúdo aqui, né? Eu quero colocar uma estilização nela. Eu vou ter uma class name com text white, para o texto ficar branco, é uma cor padrão do Tailwind. Então todos os textos ficam branco.
Eu quero colocar aqui um flex call, que eu quero mostrar em coluna. Eu vou colocar um items center. E pode não fazer muito sentido aqui no mobile por enquanto. Mas a gente vai continuar estilizando aqui para deixar melhor. Caso eu tenha um XL, eu quero que o items seja start. Ou seja, se eu tiver um dispositivo XL, eu não quero centralizar esse conteúdo. Quero que ele seja normal. Eu vou colocar um gap 4 para distanciar esses itens. Um widget full para ocupar toda a widget do disponível ao componente. E caso eu esteja no dispositivo XL, eu quero ter uma widget máxima de 120, tá? Essa widget eu ainda não incluí ela aqui na extensão do meu projeto, né? Então, para incluir algumas distâncias aqui, que nem eu havia comentado antes, aqui no Next Config, Tailwind Config, eu vou colocar aqui, além das colors, eu quero estender a widget para colocar a distância de 120, que vai ser de 30 rem. Aqui a gente sempre trabalha com rem no Tailwind, né? E caso você queira saber, tipo, você sabe em pixels, mas queira saber em RAM e daí também qual valor colocar no Tailwind, tem uma ferramenta que eu recomendo aqui, que é o Tailwind RAM Converter, tá? E essa ferramenta aqui, por exemplo, eu coloco quantos pixels eu quero, qual que é o meu base font size do projeto, ele me mostra aqui, que eu tenho que incluir isso aqui, é só eu copiar e colar aqui, tá? E daí, no caso, para utilizar, eu pego o widget 1 do Tailwind, e ele vai aplicar 0.25 rem, que é equivalente a 4 pixels, tá? Então vocês podem utilizar diversas ferramentas aí auxiliares para estilizar como acharem melhor o seu projeto, tá? E eu vou colocar aqui também a de 125, que seria de 31.5 rem, tá? 25 rem. E no caso, essas medidas eu obtive lá do design que eu criei do portfólio, né? E eu percebi que eu precisava de tamanhos que o Tailwind não suporta por padrão, tá? E na height eu também vou colocar esse 125, que é o mesmo valor, né? Só que eu preciso estender na height também. Beleza. Agora quando a gente for mexer ali, ele já vai estar funcionando essa widget personalizada que a gente configurou, né? Continuando aqui na estilização do About Me, eu vou estilizar esse nosso H1 agora, tá? Eu vou colocar uma class name aqui pra ele. Onde eu quero que esse texto seja 3xl, tá? Ele vai aumentar um pouquinho o tamanho do texto aqui. Eu quero que ele, caso eu esteja num dispositivo SM ou maior, o meu texto seja 7xl. E quando eu estiver num dispositivo XL, eu quero ter um leading, que no caso é espaço entre as linhas, né? Espaçamento entre as linhas aqui. Personalizado, porque aqui tem o leading de diversos valores aqui que a gente pode utilizar do Tailwind. Mas eu quero ter um personalizado de 80 pixels, né? Se vocês quiserem também, para manter o padrão, dá para vir aqui, ó, colocar 80 pixels. Por exemplo, a gente vai ver que isso é equivalente a 5 rem, né? E você pode colocar aqui 5 rem, que vai ficar o mesmo tamanho, tá? Ele tá ficando assim no nosso... no desktop, né? Mas a gente ainda precisa utilizar esse nome aqui, que no caso é o destaque do nosso H1, né? E aqui agora eu vou estilizar esse span, tá? Vou colocar um class name aqui nele, que vai ser um font bold, tá? Só para deixar ele mais grandinho. Acontece aqui que a estilização não aplicou perfeitamente, né? Ela fica um pouco bugado porque o meu span, ele tá fora do H1, tá? Mas eu quero ter esse span dentro do meu H1, dessa forma aqui, tá? Então eu precisei estruturar de novo o HTML e agora ele tá certinho, tá? Se eu colocar aqui no desktop, ele fica dessa forma, só que ele tá com um espacinho aqui a mais, né? Então, se você quiser, é só tirar esse espaço aqui e deixar o NBSP, porque assim, tendo o NBSP, a gente garante que o HTML vai renderizar um espaço em branco, né? Só precisa remover esse aqui. E beleza, tá? Agora tá funcionando mais legalzinho, né? Tá mais interessante aqui o nosso H1. Beleza. Agora que a gente já fez isso, vamos tratar do nosso texto auxiliar aqui, que no caso seria tipo uma descrição desse título que a gente fez. Onde eu vou colocar aqui um class name com um margin bottom de 12, tá? Para ele se distanciar um pouco aqui das nossas tags de tecnologia, né? Beleza? O H2 aqui, que no caso é o nosso item, eu quero que ele tenha uma class name que venha com a roboto. Eu quero que isso aqui seja utilizando a roboto.className. E a gente não tem a roboto aqui importada no About Me, né?
Então, para poder utilizar a robota aqui com sucesso, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que fizemos no header. E no caso, se você quiser, dá pra basicamente só copiar o código aqui de implementação, tá? Tanto a importação quanto a variável. Opa, copiei no pages index aqui. Copiar aqui no about me, tá? E agora ele vai utilizar sem problema aqui a roboto. E eu quero que esse item aqui tenha uma margem bottom de 12 também, tá? No caso eu vou colocar aqui um weight de 400 para ele ficar um peso um pouco menor. Já o meu link aqui de contatos, ele vai ter uma class name também, tá? Porque eu quero fazer ele tipo como se fosse um botão, né? Ele ainda é um link, mas ele vai ter uma utilização de botão. Eu vou colocar um padding 3 em todas as direções. Eu vou colocar um background H gray 500. Eu vou colocar um width fit para ele ter uma width para que caiba o seu conteúdo dentro. Text XL. Um rounded LG para colocar uma borda arredondada, né? Ele não aplicou o background, eu digitei errado. Eu quero colocar um transition all. E quando o usuário fazer um hover nesse botão, eu quero que o background opacity seja de 80, né? Então ele vai ficar com destaque assim, mas ele não troca a cor do texto, mantém o texto na mesma cor. Já a seção de baixo aqui, que no caso é a lista das nossas tecnologias, né? Eu vou estilizar ela também. Onde a SOL aqui ela vai ter uma class name, flex wrap, justify center, XL grid, ou seja, no XL eu não quero utilizar o flex, eu quero utilizar o grid. E ainda no contexto de grid do XL, eu quero ter um grid calls 2 colunas. XL width fit, então ele vai caber o mínimo do conteúdo da tag. Um gap de 3 de distância entre esses itens. Esse gap 3 vai ser aplicado tanto no grid quanto no flex. E um text XL para aumentar o seu tamanho. E agora a gente vai precisar aplicar uma estilização do Tailwind nessas LIs aqui, né? E a gente já está utilizando o style, que no caso é o CSS em JS do React, né? E não tem problema em utilizar ambos, tá? Não vai causar problema aqui na nossa performance e nem na estilização. Tudo depende se o seu projeto libera o padrão onde a gente pode mesclar diversos tipos de estilização, tá? No caso, o meu vai. E eu vou incluir aqui uma class name, que vai ser com width fit, um padding 2 e um rounded MD. Vai aplicar essa estilização aqui no TypeScript, né? No caso, eu quero incluir essa class name em todos, então nesses itens aqui eu vou incluir essa class name, tá? A gente não vai ter tanta repetição de código quando a gente for importar dados dinâmicos, porque a gente vai obter essas informações aqui de uma URL, né? E a gente vai fazer um last for, onde a gente vai declarar em código só uma vez, né? Não vai ser diversas LIs. Mas a gente vai renderizar diversas tags ainda, tá? E como vocês podem ver aqui, ficou esse resultado no desktop, né? Já no mobile, tá com um pequeno bug aqui. O que pode ser? Aqui a gente colocou no XL, né? Que ele vai ter um text left, ou seja, ele vai posicionar o texto no lado esquerdo. Mas a gente não diz o que ele vai fazer quando ele estiver no mobile, né? No caso, eu quero que seja um text center. E acho que adicionando isso, ele já centraliza tudo, né, no mobile. Então, ele fica da maneira correta no mobile. E no desktop, ele mantém como ele estava ficando, né? Então, agora a gente já está com um resultado bem interessante com essa seção aqui. É a estilização que eu gostaria para o meu portfólio. E agora o que a gente precisa fazer ainda dessa parte do About Me é estilizar essa parte aqui, né? Onde a gente vai estilizar a imagem e esse conteúdo aqui de baixo. Para fazer isso, a gente vai vir aqui, tá? Nosso código. Opa, no lugar errado. E essa parte aqui da div, onde a gente tem a parte que fica ao redor de todo o nosso componente dessa seção aqui com a minha imagem e meu tempo de experiência. Eu vou colocar uma class name relative, tá? Porque eu quero jogar um pouquinho aqui com position absolute nesses itens. A minha imagem, ela vai receber um class name rounded full. E a tag p, ela vai receber uma class name aqui com padding 4. Eu quero ter um width fit para ele caber todo o seu conteúdo. Um text base, para que ele seja utilizado o tamanho base de texto. Um leading tight, que no caso é um padrão entre as linhas do código, né? Entre as linhas de texto. Eu quero ter um background age blue 500, que é um azulzinho claro. Eu quero ter um rounded XL.
um text black, um position absolute. Eu quero jogar esse cara no bottom menos 12 pixels, tá? E para colocar no negativo, eu só coloco menos aqui antes, né? Então ele fica negativo, bottom 12 pixels. Novamente, se eu quiser utilizar só medidas RAM, eu posso jogar esse valor aqui e obter que 12 pixels é equivalente a 0.75 RAM, tá? É recomendável utilizar o RAM por conta da acessibilidade, né, dos usuários que utilizam fontes maiores no seu dispositivo, né? E também, quando eu tiver já no dispositivo SM, eu quero ter um bottom de 12 nesse item, tá? Beleza. E agora, com relação a esse span aqui, onde a gente coloca o nosso número, ele tem um destaque no texto, né? Onde eu vou colocar um text 4xl nele, só para deixar ele um pouco maior. E agora, já está pronto, né? Se eu acessar aqui na versão desktop, vocês podem ver que ele se comporta perfeitamente também, deixando assim o nosso site extremamente interessante. E agora, recapitulando tudo que a gente viu nesse vídeo, nós entendemos como utilizar o Tailwind CSS para fazer estilização com o Next, né? Também entendemos outras alternativas ao Tailwind, como o CSS em JS. A gente tem, né, duas alternativas para utilizar essa solução, ou por exemplo, utilizar a tag style do React mesmo, que funciona em conjunto com o Next. Não tem diferença de performance, também é uma maneira adequada de manter seu projeto. Ou podemos utilizar a tag style específica do Next, né? É uma maneira diferente de fazer estilização, pode ser interessante ao seu projeto. Também vimos o CSS, que a gente pode utilizar normalmente, CSS Modules e o Sass, né? Além de que também o Sass a gente pode utilizar o Sass Modules para ter módulos de Sass também. E isso, cara, dá uma gama muito grande de tecnologias que o Next já nos permite utilizar, né? Tem outras que eles estão implementando, como por exemplo o Chakra UI, o Material UI. Essas bibliotecas estão fazendo esse conjunto para talvez serem nativas do Next e serem implementadas sem qualquer problema. A gente viu também como estender o tema padrão do Tailwind ao aplicar cores, né, personalizadas no nosso projeto, né? A gente viu como a gente pode aplicar cor, podemos também estender para tamanhos específicos de largura, tamanhos específicos de altura e tudo que a gente pode fazer através do Tailwind Config.js, né? Até mesmo sobrescrever estilos padrões do Tailwind. Com isso a gente conseguiu utilizar o nosso header, que é compartilhado por toda a aplicação, e também concluímos a estilização da nossa home, colocando todo o conteúdo do About Me estilizado para manter o nosso visual muito interessante. Com isso, a gente finaliza esse vídeo e vamos continuar no próximo com responsividade e mais coisas de estilização e funcionalidade da nossa aplicação, da maneira como eu achei interessante construir o meu portfólio. Peço que você avalie esse vídeo se gostou através do seu gostei, inscreva-se no canal caso esteja interessado em acompanhar próximos vídeos e também deixando seu comentário com uma avaliação e feedback de como eu conduzi esse vídeo. Peço também que cheque a nossa comunidade no Discord, uma comunidade com mais de 500 desenvolvedores se ajudando diariamente para evoluir juntos na sua carreira. E eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!